Opa, santa, que aí vem polêmica. Hoje vamos falar de uma polêmica aqui a respeito de um acontecimento dos últimos dias, né? Mais especificamente aí de sexta-feira passada, dia 1º de janeiro, quando ocorreu então a cerimônia aí de posse dos vereadores eleitos aqui em Porto Alegre, quer dizer, todo o Brasil, em todos os municípios do Brasil, enfim, né? Mas a polêmica mesmo aconteceu aqui em Porto Alegre. Vamos direto ao assunto aí, gruda na tela. Buenas, a polêmica se refere aí ao fato, né, de o vereador eleito aí para primeiro mandato, Matheus Gomes, eleito aí pelo PSOL, ter permanecido sentado durante a execução do hino do Rio Grande do Sul, se recusando aí a levantar e a cantar, obviamente, o hino, né? Então ele permaneceu aí sentado durante todo o momento e sem cantar o hino, o que causou indignação entre seus colegas, vários de seus colegas, em especial aí de uma colega, comandante Nádia, por sua patente, né? Obviamente ficou bastante exasperada, né, com o caso. Buenas, por que isso, né? O porquê da atitude do vereador, então, agora, né, vereador Matheus Gomes. Para a gente entender isso aí, vamos explicar desde o início a questão, porque o canal aqui já ultrapassou aí o rio Mampituba, né? Ou seja, já saiu do Rio Grande do Sul, já tem muita audiência fora, né, do Rio Grande, então talvez nem todo mundo esteja inteirado a respeito do hino rio-grandense. Para clarear a situação, aí embaixo aí, né, na descrição do vídeo tem, não vou cantar aqui o hino, que no segundo verso, né, o pessoal já teria largado o vídeo, enfim. Mas aí embaixo tem o link para o hino completo. Para quem é de fora do estado entender um pouco mais a situação, o Rio Grande do Sul tem, né, um bairrismo assim, muito forte, a gente vê em cerimônias, em estádios, quando dava, obviamente, né, em cerimônias públicas onde se canta, se executa o hino nacional e depois o hino do estado, a gente vê o hino nacional sendo murmurado, enfim, agora, quando chega a hora do hino do Rio Grande do Sul, o pessoal grita, né? Plenos pulmões, pulmões de antes, né, da Covid, enfim, com orgulho, né? Bate no peito. E tem esse bairrismo assim bem forte no Rio Grande do Sul. Só que a questão, né, tem um monte de questões por trás aí, né, do hino do Rio Grande do Sul, desse orgulho que muita gente tem, né, dos símbolos do estado, enfim, mas tem questões bem sérias aí para a gente analisar por trás, né? O hino do Rio Grande do Sul, ele é composto e ele faz referência à Revolução Farroupilha, né? A pretensos valores aí de liberdade, de igualdade, né? Propalados aí na Revolução Farroupilha e que está bem longe assim, né, de serem reais, de serem verdadeiros, tá? Agora, a questão toda se desenvolveu, a questão toda, né, referente ao ato aí do vereador não ter levantado e não ter cantado o hino, vamos relembrar, ele é um vereador negro, principalmente, a questão toda então se desenrolou principalmente por causa dos seguintes versos. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. O hino, como eu falei, é do século XIX, foi composto pelo Chiquinho da Vovó, apelido aí, né, do Francisco Pinto da Fontoura, compositor do hino. O povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Século XIX, a escravidão, né, quando fala em escravidão no Rio Grande do Sul, ou melhor, quando fala em escravidão no Brasil no século XIX, é escravidão negra, obviamente, né? Então, essa passagem, esses versos do hino dão a entender que negro não tem virtude. Logo, se não tem virtude, é natural, né, que acabe por ser escravo. Tá? Analisando friamente essa parte do hino, dá pra gente levar, né, a interpretação a esse sentido, né? Só que tem mais coisas aí pra gente relembrar. Muita gente não conhece a versão integral do hino. O hino atual, eu botei embaixo no link da descrição a versão atual do hino e a versão original. Botei dois links, botei três links aí, o link com a notícia, né, mais o link com o hino atual e o hino original. Por quê? Na década de 60, agora do século XX, né, 1966,
foi suprimida uma estrofe inteira do hino que dizia assim: entre nós reviva Atenas, para desgosto dos tiranos, sejamos gregos na glória e na virtude romanos. Ou seja, referência à democracia ateniense, depois fala ali em orgulho, né, e honra greco-romana. Quando a gente lembra da antiguidade grega e romana, que eram civilizações profundamente escravistas, escravocratas, mesmo Atenas com sua democracia, né, os cidadãos atenienses livres só podiam discutir, debater os destinos da polis porque tinha muito escravo trabalhando para eles, né? Então eles foram democráticos, um outro tipo de democracia, enfim, que não a nossa, mas eles eram movidos a trabalho escravo. Só que o que acontece? Essas civilizações tinham escravos, mas a escravidão não era ligada à cor da pele, não era escravidão negra. A maior parte dos escravos gregos e romanos eram prisioneiros de guerra. Havia escravidão por dívida também, mas a maior parte mesmo era escravidão que acontecia através de guerras, né? Então eles faziam guerra contra outro povo, derrotavam esse povo e escravizavam os derrotados, então por eles eram escravizados por eles. Então eram escravos brancos. Boa parte dos escravos romanos eram germânicos, branquíssimos, olhos claros, loiros, enfim. Tá? Mateus Gomes sabe disso porque ele é historiador, ele certamente conhece a versão integral do hino. Então, ainda que esses versos, né, essa estrofe tenha sido suprimida, mesmo assim tem conteúdo, né, tem caráter racial. Né? Então, germânicos na antiguidade não tinham virtude, portanto, poderiam ser escravizados. Então, sim, tem um conteúdo racial assim bem forte no hino, mas eu vejo a questão assim, aí análise deste humilde professor do canal, tem uma conotação puramente classista. Né? Então, seria aí como senhores de escravos legitimando a escravidão. Tchê, tu é inferior, te rala, magrão. Então tu vai ser escravizado, tu não tem virtude, é justo que tu seja escravizado. Seja lá um germânico loiro na antiguidade, seja um negro no Brasil, no Rio Grande do Sul, do século XIX. Né? Então a questão me parece classista, indiscutivelmente, e racista no contexto então da composição do hino. Mas os farroupilhas, os farrapos, né, prometeram a liberdade. Tchê, nem vamos entrar nesse mérito que a gente vai acabar falando ali na sacanagem, né, na traição desgraçada de porongos. Né? Então aí é uma outra discussão, enfim, que interminável, né? Mas mesmo assim isso não dava o direito a ele, né, de ficar sentado, é um sinal de desrespeito, um hino é uma coisa sagrada, enfim. Não é sagrado. Sagrado é o que diz respeito aí a Deus, a religião, coisa assim. E no brasão, bandeira não são símbolos sagrados, né? Basta a gente ver como que a nossa bandeira, a bandeira brasileira, tem sido tratada ultimamente. Então não é sagrado. Agora eu acho que a coisa mais importante assim, né, desse ato, desse vereador, foi trazer esse assunto para discussão, né? Em outras vezes já foi discutido, né? A discussão morreu, enfim. Mas eu acho interessante, acho importante aí abrir esse canal de discussão, né? Valores, coisas que eram valorizadas no século XIX, hoje no século XXI não são mais. Coisas que eram naturais no século XIX, uma escravidão, lá o cidadão de bem do século XIX achava normal, achava natural, achava que era o rumo das coisas a escravidão. Então, eu acho que é interessante, né, de tempos em tempos, a gente ter essa consciência, a gente refletir a respeito dos nossos símbolos, né, que, como eu falei, não são divinos, não são sagrados, não tem a necessidade de ser eternos. Não é porque foi feito uma vez, né, não é oficial, então vai ser para sempre. Tanto que, como eu falei, né, ele foi mexido aí há 50 anos atrás, nem 50, né, enfim... 50, né? Em 1966, não vou fazer as contas agora. Ele foi mexido. Então, por que não mexer de novo, se for esse o caso? Buenas, eu gostaria muito de ver aí, de entender qual é que é o ponto de vista aí do pessoal que acompanha aqui o canal,
que acompanhou essa questão ali. Então, na boa, deixa aí nos comentários, comenta aí, colocando aí o que tu acha disso tudo, tu concorda com a atitude dele, tu acha importante fazer isso, rever, não, tu não concorda, porque, né, pô, é ido, né, então enquanto não se muda, vamos respeitar, enfim, coloca aí nos comentários pra gente, de repente, fazer um debate aqui, coisa assim, né, pô, história, canal de história e debate tem tudo a ver, né, vamos desenvolver essa questão, coloca aí, comenta aí, beleza? Até o próximo!